Boa noite. O presidente Bush vai falar ao mundo às 2 da manhã, hora de Lisboa. Aumentam as especulações de que ele irá anunciar a vitória militar das forças multinacionais. É isso, pelo menos, o que dizem fontes anónimas na Casa Branca. Quando forem 2 da manhã, o 24 Horas vai acompanhar em direto esse discurso. Esta noite em Nova Iorque prosseguiam os contactos no Conselho de Segurança das Nações Unidas com vista a fazer o Iraque aceitar as resoluções da ONU. O presidente do Conselho de Segurança da ONU recebeu o embaixador do Iraque nas Nações Unidas com o objetivo de obter de Bagdá o sim para as 12 resoluções. A maioria do Conselho de Segurança considerou insuficientes as últimas propostas iraquianas de paz. Mas se da reunião, que ainda não terminou, sair uma resposta afirmativa, a ONU poderá anunciar hoje o cessar-fogo para o conflito no Golfo. No entanto, o embaixador americano na ONU já disse que a aceitação do Iraque das 12 resoluções não significará a proclamação imediata e automática do fim das hostilidades. O presidente Bush deverá ainda esta noite tomar também uma posição sobre o fim da guerra e reafirmar que exige o cumprimento de todas as resoluções impostas pela ONU. E em linha temos neste momento o nosso correspondente em Washington, José Ricardo. José Ricardo, boa noite. Sempre se confirma que o presidente Bush vai anunciar a vitória militar das forças multinacionais? Bom, é o que pelo menos deixam entender várias cadeias de televisão, citando as fontes no anonimato da Casa Branca que tu já referiste. Creio que o Presidente dirá basicamente ao povo americano que 4 dias depois de iniciada a ofensiva por terra, as operações militares estão praticamente concluídas, embora prossigam depois algumas operações de limpeza, depois da derrota da Guarda Republicana, que se espera seja anunciada juntamente com a libertação do Kuwait, e que em breve as tropas americanas começarão a regressar aos Estados Unidos. Eu creio que esse será o anúncio que aqui será recebido com mais alegria, o regresso das tropas americanas, não naturalmente na totalidade e repentinamente, mas o início do regresso das tropas americanas. Há alguma informação quanto à possibilidade do Iraque aceitar as 12 resoluções das Nações Unidas? Bom, aparentemente, segundo as últimas notícias, essa palavra ainda não tinha chegado às Nações Unidas, pelo menos até há pouco. O Iraque, segundo a última interpretação, considerava que algumas das resoluções tinham automaticamente caducado, uma vez que as suas tropas já não se encontram no Kuwait, admitindo implicitamente que o Kuwait já não lhe pertence, mas não tendo feito ainda essa declaração expressa a posição americana e, aliás, a posição soviética também, é de que o Iraque deve fazer a aceitação das 12 resoluções das Nações Unidas. José Ricardo, muito obrigado. Nós vamos continuar depois em contacto contigo para acompanhar as palavras do presidente Bush. Recorde-se que a informação de que o presidente Bush vai anunciar o fim ou a vitória militar das forças multinacionais é dada por uma fonte anónima da Casa Branca e por isso temos algumas reservas. Mas se essa comunicação for feita nesse sentido, isso poderá não significar necessariamente o fim da guerra. Isso é algo que terá que ser apurado. Eu tenho aqui comigo o general Ramalhianos. Muito boa noite. Acha mesmo que o anúncio da vitória militar das forças multinacionais significará o fim da guerra? Bom, nós conhecemos desta guerra apenas o aspecto visível, aquilo que as notícias nos trazem. Não conhecemos aquilo que se passa nos bastidores. Não sabemos, por exemplo, se entre os Estados Unidos e o Irão houve alguma negociação acerca da força aérea homogénea que o Iraque detém no Irão, 120 unidades. Enfim, com todas as cautelas, portanto, que esta situação determina, eu diria que é perfeitamente natural que o Presidente dos Estados Unidos fale da vitória militar, porque essa é indiscutível, mas uma vitória militar não significa necessariamente uma vitória política. E quando se olha para aquilo que foram os 4 objetivos enunciados depois do início da guerra, tem-se alguma dúvida que esses objetivos tenham sido já conseguidos e que, portanto, seja possível declarar a vitória militar e o termo das hostilidades. O último objetivo que falta, qual é? Não, em termos políticos, não falta o último. O primeiro objetivo era, naturalmente, sempre foi a restauração da independência e da soberania do Kuwait. O segundo objetivo era impedir
que imitadores de Hussein criassem situações idênticas. Chama a atenção para o facto de terem falado em imitadores do Hussein e não em Hussein propriamente, o que significa que estavam certamente convencidos que ele acabaria por não aguentar politicamente uma derrota deste tipo. Depois há ainda o interesse ou o desejo de criar condições que permitam reorganizar o Oriente Médio através de um novo equilíbrio. E depois ainda, segundo este conjunto de objetivos, criar condições para uma nova ordem jurídica internacional, que significa, ao fim e ao cabo, impedir que qualquer Estado prossiga a defesa daquilo que são os seus interesses nacionais, por si entendidos assim, através da guerra. Sr. General, muito obrigado. Eu peço-lhe para acompanhar a nossa emissão e acompanhar também o discurso do Presidente Bush. Mas no terreno, as atenções estão concentradas a oeste de Bassorá, onde decorre uma batalha que poderá pôr fim a esta guerra. Mas após 6 meses de ocupação, a cidade do Kuwait está outra vez nas mãos dos kuwaitianos. Unidades militares do Kuwait e da Arábia Saudita entraram de manhã na cidade no meio de um clima de euforia total. Colunas militares com soldados kuwaitianos e sauditas aproximavam-se rapidamente da capital debaixo de chuva para fazer a entrada oficial de libertação após a fuga das tropas iraquianas. Pelo caminho, iam ultrapassando tanques iraquianos destruídos na batalha que permitiu a libertação da capital. Já perto do destino, uma última paragem para ganhar forças. Na coluna kuwaitiana, respirava-se o cheiro da vitória total, por detrás do olhar sereno de alguns oficiais. As celebrações da libertação da capital começaram antecipadamente por cima dos tanques. A imagem de blindados inimigos destruídos parecia reconfortante na estrada do regresso. Mas para trás ficava também a imagem da destruição dos arredores da cidade, após mais de um mês de intensos bombardeamentos que reduziram a escombros tudo o que tocaram. A estrada estava já guardada por soldados que saudavam os que iriam libertar oficialmente a capital. Para além da bandeira kuwaitiana, a fotografia do Emir al-Jabar constituía o símbolo da vingança. A autoestrada para a capital ficara de repente congestionada pela coluna militar, que lentamente se aproximava do destino. À medida que os quilómetros iam passando, multiplicavam-se os sinais de que a cidade do Kuwait estava mais próxima. Às portas da capital, os blindados circulavam sob a penumbra de um fumo negro libertado pelos poços de petróleo em chamas. Mas nem por isso a coluna aumentou de velocidade, sabendo que a capital era já uma presa assegurada. Depois, finalmente, o momento mágico da libertação. As colunas kuwaitianas e sauditas deram entrada na cidade do Kuwait, ladeadas por uma multidão eufórica. Alguns kuwaitianos diziam não saber como expressar a sua enorme gratidão. We are all to Kuwait. We are all to Kuwait. Uma mulher disse que era a primeira vez em 6 meses que saía à rua. Os kuwaitianos encheram a cidade para celebrar durante o dia inteiro a entrada das forças multinacionais na capital. Milhares de kuwaitianos gritaram e buzinaram, saudando o fim de 6 meses de ocupação iraquiana. Alguns, armados de metralhadora ou pistola, disparavam para o ar em manifestações raramente vistas na cidade. Cerca de 200 kuwaitianos juntaram-se em frente à Embaixada dos Estados Unidos para agradecer a libertação e gritar pelo Presidente Bush. A manifestação seguiu depois para as embaixadas de cada um dos países da coligação. Mas a gratidão não vinha apenas de um dos lados. Entre os que saudaram a entrada das forças aliadas estava um americano que durante 6 meses viveu escondido na cidade, apenas ajudado pelos kuwaitianos. Foi-nos dado tudo o que é necessário, incluindo mudança de documentos de identificação, casas seguras, transportes. As pessoas trouxeram comida e fizeram tudo o que podiam para ajudar todos os estrangeiros que aqui estavam. Antes de partir, as forças iraquianas destruíram parte da cidade, incluindo hotéis e viaturas públicas deixadas na rua.
Os parques de diversões são outra memória da ocupação, a juntar aos crescentes relatos de atrocidades cometidas sobretudo nos últimos dias. Os kuwaitianos estão agora no período da vingança e, à falta da pessoa original, aproveitam um mural de Saddam Hussein pintado pelas tropas iraquianas durante a ocupação. É contra este mural que a fúria e a metralhadora é descarregada. Mas no terreno as atenções estão concentradas a oeste de Bassorá, onde decorre uma batalha que poderá pôr fim ao exército iraquiano. Os aliados dizem que cercaram já a Guarda Republicana e que estão empenhados na sua destruição. Tudo poderá estar decidido nas próximas horas. No sul do Iraque, numa das mais importantes zonas petrolíferas da região, tanques aliados e iraquianos travam neste momento confrontos decisivos. Os combates desenrolam-se entre forças norte-americanas e unidades da Guarda Republicana a oeste de Bassorá. É uma autêntica corrida de perseguição a unidades de elite iraquianas que tentam escapar ao cerco aliado, batendo em retirada para Bassorá. No dia em que o Kuwait foi libertado, o principal objetivo é, neste momento, acabar com aquilo que resta do exército iraquiano, assinalado no quadro a vermelho. A amarelo estão bolsas de resistência ainda existentes no Emirado do Kuwait. O verde representa as unidades iraquianas postas fora de combate. 30 divisões das 42 existentes, segundo a coligação, já não representam qualquer perigo. Ocupadas a isolar e fazer recuar aquilo que resta do exército de Saddam Hussein, as tropas aliadas começaram a desmontar também os explosivos deixados à volta dos poços de petróleo. Depois de retiradas dos poços, equipas de bombeiros sapadores avançarão então para apagar os incêndios que trouxeram a noite ao Golfo Pérsico. Apesar da euforia dos soldados, os comandos militares dizem apenas que tudo está a correr conforme o previsto. Esta tarde, em Riad, o comandante da Operação Tempestade do Deserto fez o ponto da situação no quarto dia da ofensiva terrestre. Hoje tivemos um dia importante, quando as forças árabes procedentes do oeste e do leste atacaram a cidade do Kuwait. Neste momento estão a limpar a cidade para se certificarem de que está completamente segura. A primeira Divisão de Marines continua a ocupar o aeroporto internacional do Kuwait. A segunda Divisão de Marines continua em posição de impedir que o inimigo fuja, cercando a cidade do Kuwait. Até hoje, destruímos mais de 29, ou melhor, tornámos inoperacionais, não gosto de dizer destruir, porque isso pode fazer pensar que matámos toda a gente. E não é isso que estamos a fazer. Mas tornámos totalmente inoperacionais mais de 29 divisões iraquianas. E as portas estão todas fechadas. Não há possibilidade de sair daqui, nem daqui, e o inimigo está a combater neste local. Continuamos, é claro, a utilizar o poder aéreo. A aviação tem feito um ótimo trabalho, desde o início de apoio às forças no terreno, e também tivemos um grande apoio da Marinha, tanto sob a forma de artilharia naval, como no apoio dos porta-aviões. Nesta conferência de imprensa, há poucas horas, o general Schwarzkopf explicou pela primeira vez toda a estratégia militar aliada desde o princípio da guerra. O comandante em chefe da Força Multinacional diz que o Iraque foi enganado por 2 engodos. Quando os blindados iraquianos começaram a circular no Kuwait, estava dado o primeiro passo para uma das maiores concentrações militares do pós-guerra. Alguns dias depois, os Estados Unidos enviaram soldados para a Arábia Saudita, no primeiro passo de uma operação chamada Escudo do Deserto, alegadamente montada para proteger o território saudita. Na região começou a acumular-se armamento. Os iraquianos estavam em força no Kuwait, com a Guarda Republicana a norte e o exército regular entrincheirado ao longo da fronteira com a Arábia Saudita. A Força Multinacional concentrou o seu armamento e pessoal apenas junto dessa fronteira, ignorando a fronteira com o Iraque. Os aliados dizem que este foi o primeiro engodo para Saddam Hussein. Quando a guerra aérea começou, Bagdá deixou de saber o que se passava no outro lado, e foi aí que os aliados estenderam as suas forças para a fronteira com o Iraque. Na mesma altura, eram enviadas forças especiais para dentro do território iraquiano em operações de reconhecimento. Quando a guerra terrestre começou, forças árabes aliadas atacaram diretamente o Kuwait, fazendo crer aos iraquianos que era essa a principal força de ataque. Foi o segundo engodo, porque as mais fortes unidades americanas, francesas e britânicas estavam a entrar profundamente em território iraquiano sem que Bagdá o soubesse. No segundo dia da guerra terrestre, as forças aliadas tinham já atingido as proximidades do rio Eufrates, para cortar a possibilidade de reforços vindos de Bagdá e para impedir uma retirada para norte. Ontem, as forças aliadas no Iraque estavam já em fortes combates contra a Guarda Republicana em fuga, enquanto outras unidades se aproximavam da cidade do Kuwait. Hoje,
Os aliados dizem que a situação é esta. As forças iraquianas estão cercadas perto de Bassorá e não conseguem fugir para Bagdá porque pela frente têm um muro de aliados. E no Kuwait apenas há bolsas de resistência iraquiana. Os aliados dizem que um dos seus primeiros grandes êxitos inesperados foi o grande número de prisioneiros de guerra que conseguiram fazer. Os números oficiais da Força Multinacional falam já em 32 mil presos, alguns dos quais renderam-se aos jornalistas. Já iam em 32 mil. Depois, perderam-lhes a conta. O número não para de crescer e a contagem é praticamente impossível. Os militares aliados contam a cena que se repete constantemente. Mal ouvem os aviões da Força Multinacional, os iraquianos deixam tanques e trincheiras, resignados e, em muitos casos, aliviados. Hoje, houve mesmo um grupo que se rendeu a uma equipa de televisão italiana. Depois da captura, há os relatos dos últimos dias de combate, dizendo que muitos soldados iraquianos sobreviveram comendo ervas e bebendo água da chuva. Em Bagdá, alguns habitantes consideraram positiva a retirada iraquiana do Kuwait. Foi com os ouvidos colados aos rádios que os iraquianos ouviram a notícia. Em Bagdá, as sirenes anunciando novos ataques aéreos já fazem parte do dia-a-dia. Quando elas tocam, os habitantes já não correm para os abrigos, o mesmo acontecendo com os jornalistas. Mas esta rotina foi quebrada pelo anúncio da retirada dos exércitos de Saddam do Kuwait. Os jornais que ainda são distribuídos na cidade não falaram noutra coisa e os ouvidos dos habitantes de Bagdá não se descolaram dos rádios. As primeiras reações foram até de aprovação. Penso mesmo que é melhor para nós, para toda a população do Kuwait, porque se não fizermos isso, os americanos e as tropas aliadas não irão parar nas fronteiras do Kuwait. Irão, pelo contrário, avançar pelo Iraque dentro. E esta manhã, as autoridades iraquianas convidaram os jornalistas presentes em Bagdá para visitarem duas centrais elétricas. Estavam ambas reduzidas a escombros. A central de Armok tinha sido atingida no dia 22 de janeiro e fornecia eletricidade a 400 mil pessoas. A outra central, a de Al-Waziria, acendia a luz a cerca de meio milhão de habitantes de Bagdá e foi destruída um dia antes, 21 de janeiro. A derrota iraquiana está a provocar ondas de protesto no mundo árabe. As reações mais violentas ocorreram na Jordânia e no Egito. Pelo terceiro dia consecutivo, a Universidade do Cairo foi palco de manifestações estudantis contra a continuação da guerra e contra o governo. Mais de 10 mil estudantes gritaram slogans hostis aos Estados Unidos e exigiram a admissão de Hosni Mubarak, que apelidaram de agentes americanos. A manifestação terminou com violentos confrontos com a polícia anti-motim, que em grande número foi destacada para o local. Já na segunda-feira, ocorreram confrontos entre polícia e estudantes. Um estudante morreu e cerca de 30 ficaram feridos. Mais pacífica foi a manifestação na capital da Jordânia contra a intervenção militar aliada no Iraque. Cerca de 200 estudantes percorreram a alameda da universidade aos gritos de morte aos americanos e de Deus é grande. Manifestações anti-americanas são também frequentes nos territórios árabes ocupados por Israel. Os símbolos americanos são destruídos por entre-vivas a Saddam Hussein. E termina a primeira parte do 24 horas. De seguida temos o programa Remate e depois, às 2 da manhã, o discurso do Presidente Bush em direto, que segundo fontes da Casa Branca vai anunciar a vitória militar das forças multinacionais. Até já.